Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar daqueles livros hypados. Eu deixei uma lista, né, aqui no canal dos livros hypados, livros com hype, livros que tiveram hype. Então vamos falar de um livro que teve hype, que é um livro que teve hype nos anos 60, nos anos 70, né? Esse livro é 67, mas nos anos 70 foi uma explosão, né? 100 anos de solidão. Nós vamos falar em breve deste livro, claro, um vídeo só para ele, que é este livro sul-americano colombiano, García Márquez, Realismo Mágico. Foi um livro que nos anos 70 causou maior fusão. Olha, um livro clássico, um livro que nasceu clássico, né? Então esse é um livro que o pessoal tinha muito interesse nos anos 70. Então a obra de García Márquez foi reconhecida, né? Ganhou o Nobel. Então é uma obra que tem um hype, né? Ou seja, nos anos 70 foi um romance de hype. Só que esse termo de hype é usado mais nos anos 2000, né? As redes sociais, né? Aquele livro que aparece como destaque. Mas esse é um livro interessante, né? Que ele já surgiu e já virou um clássico, né? Super respeito, assim, pela obra. Um outro livro que causou, né, um furor nos anos 90 foi O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é do norueguês Jostein Gaarder, né? E ele lançou esse livro que é uma história, um panorama da filosofia desde a Grécia clássica até o existencialismo francês nos anos 60 e 70, né? Então é interessante que depois gerou também uma onda, né? Tem a francesa lançou um livro chamado francesa Clément, Catherine Clément, né, fez um livro chamado Viagem de Theo, que eu já comentei em vídeo anterior também, 98, que aí em vez de ser na história da filosofia, é na história das religiões, né? Ela pegou várias religiões do mundo, mas é interessante porque é um livro para adolescente, né? A Sofia tem em torno de 14 anos, e ela vai recebendo cartas, né, de um filósofo, assim, né, intelectual, que vai mostrando para ela esses vários tipos de filosofia, pensamento ocidental, né? Então foi interessante que marcou uma época, nos anos 90, quem não se lembra, né? E aí também tem esse da Clément, né? Catherine Clément, Viagem de Theo, né? Que aí é sobre as religiões. Um outro que também gerou um hype e depois gerou uma série de autores igual, né? É o Diário de Bridget Jones, né? Que é uma inglesa, Ellen Fielding, que ela lançou esse livro, né? Voltado assim para um público feminino, a narradora feminina, né? Uma mulher de 30 anos. Diário de Bridget Jones, faz uma releitura da Jane Austen, né? Jane Austen que lançou lá o Pride and Prejudice, né? O Orgulho e Preconceito e tal. E aí, que é a literatura no início do século XIX, e aí ela fez uma releitura de Jane Austen, né? Com esse diário que ela vai mostrando a mulher. E essa narrativa tanto é que gerou um estilo literário, né? Um gênero literário, que é o chick lit, né? Uma literatura feminina. Que aí tem vários autores, tem uma lista de autores, né? Você pode ir no best-seller, tem uma lista de autores, que é a Cadence Bushnell, que é americana, norte-americana, a Lauren Weisberger, norte-americana, tem a Mary Case, que é uma irlandesa, né? Tem a Meg Cabot, que é a série do Diário de Princesa, que é uma norte-americana também. Tem a Ellen Fielding, né, que é a britânica que começou a onda. E tem a Jojo Moyes, né, Jojo Moyes, britânica também. Então, ou seja, é uma série de literatura que surgiu com o diário, né, que virou um filme da balada, né, filme da balada, né. E aí, não só de mulheres de 30 anos, né, que o Balzac adoraria, né? O Balzac fala de mulher de 30 anos, mas aí começou adolescentes até mulher de 50, terceira idade, né? Mas é um gênero em que é uma narradora feminina com casos, problemáticas, aventuras, desventuras no universo feminino, né? Então a literatura, sim, é interessante para todo mundo, mas é um público ali, né? Já é um público esperado, tanto da narração, né? Como do assunto, um público feminino. Agora outro livro que deu maior hype também é o Marley e Eu, cotidiano, né? Falando do cotidiano, um cidadão americano, norte-americano, que vai contar as suas aventuras com cachorros de estimação, né? Então ele gerou tem filme também, né? Então é isso, é um cotidiano, né? Ou seja, a questão do animal de estimação, pet, vira um personagem central da narrativa, né? Como ele conheceu o cachorro, né? As doenças do cachorro, etc. Toda a questão afetiva, né? Então a parte o animal de estimação vira parte da família, tanto que quando ele perde, né, o animal de estimação, dá toda essa febre, né, na família, e ele realmente resolve fazer um relato, né? E foi um sucesso, né? O Marley e Eu foi um sucesso, vendeu muito, fez um filme, né? Então é esses livros de hype mesmo. É interessante que é uma literatura bem prosaica, né? Acontece nada assim demais, a não ser o cotidiano, né? O cotidiano mesmo. Assim, ele vai mostrando as relações mais prosaicas possíveis, com a história amorosa e inesquecível de uma família com o seu
cachorro que causa altos problemas, mas todo mundo ama, né? Se você ele faz altas bagunças, mas é o universo canino mesmo. Agora, passando para o lado mais sério, né? Porque aí tem uma literatura de testemunho que nós já falamos, né? Em outros vídeos, que literatura de testemunho que tem o seu início no diário de Anne Frank, inclusive tem a casinha da Anne Frank aqui, ó, fizeram exposição aqui na biblioteca e deixaram a casinha da Anne Frank, que seria o anexo, né, onde ela viveu com a família durante a Segunda Guerra. Então tem essas várias edições da Anne Frank, né, diários, cada um diferente, né, assim, tem várias adaptações, tem cortes, né, então eu não sei dizer qual que é mais digno, né, assim, são versões, são traduções, né, então a gente trabalha com essas 3 traduções aqui, né? Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre a Anne Frank, mas interessante que a Anne Frank deixou essa literatura de testemunho, né? Muito livro aqui de testemunho, e depois gerou 2 livros que também teve hype, né? Que é do britânico o John Boyne, né? Menino de Pijama Listrado, e na Austrália o Mark Zusak, a menina que roubava livros, né? Como tem o menino de pijama listrado, a menina que roubava livros, na verdade é ladrão de livros, né? O assunto é sério, né? O assunto é sério. Menino de Pijama Listrado fez um filme muito emotivo, né? Deixa eu ter as datas aqui, por exemplo. O Menino de Pijama Listrado foi um filme do Mark Herman em 2008, né? Então gerou um hype total, tanto é que, né, geraram novas edições do livro, que é o menino, né? A narrativa se entra no menino de 8 anos, que ele muda-se da família de Berlim, né, durante a Segunda Guerra, na época do hitlerismo, do nazismo, vai para uma cidade que ele não conhece, ele acha que é um interior, uma fazenda, né, e lá ele fica procurando fazer explorações, porque o sonho dele, né, é ser um explorador. O livro dele é A Ilha do Tesouro, de Stephenson, né. Beleza, então o menino sai e ele vai lá, ele vai vendo aquela questão política ao redor, as pessoas, né, e ele com aquele olhar de menino de 8 anos. É igual a Harper Lee lá, aquela personagem, né, a gente viu no Sol é para Todos, né? Ou seja, é um universo adulto visto pelas crianças. Lá ele vê uma fazenda, né? Uma fazenda, ele acha uma fazenda, tem um menino que fica lá trabalhando, né, nessa fazenda, e o menino fica de pijama, né? Porque você fica o dia inteiro de pijama, aí ele percebe que todo mundo naquele lugar está de pijama. E o pai dele é o cara que manda ali. Mas o que o pai dele é? Fazendeiro? O que o pai dele é? O pai dele recebe ordens do tal de Fúria. Né, um tal de Fúria. Quem que será que é esse Fúria? Vamos pensar que é esse Führer, né? Esse Fúria. E o lugar que ele mora chama Haja Vista, né? Haja Vista. Lembra mesmo Auschwitz, né? Que é um campo de concentração de extermínio da Alemanha nazista, Segunda Guerra Mundial. Então esse livro se passa ali em 43, 44, né? Nessa base aí. É um menino de 8 anos. 42 a 44 mais ou menos, né? Que é essa época do extermínio. Sendo que o Haja Vista foi, né? O Auschwitz foi inaugurado em 1940, né? Então gerou hype. É um livro que a gente vai falar com mais detalhes quando fala de testemunho e livros de guerra, né? Livros que tem a ver com guerra. Um outro livro que passa na mesma época, na Segunda Guerra Mundial, né? E aqui é diferente o narrador, porque é o narrador que é a própria morte, né? Então a morte encontra a menina que tem um hobby, que tem um impulso de roubar livros, né? A menina vê livros e, né, e vai mostrando a família, né, durante a guerra. O pai some, né, durante a guerra, e aí o irmão morre. Então é aquela tragédia, ela vai ser adotada por outra família, né? E aí essa família para onde ela foi esconde um judeu no porão, né? Então imagina ter um judeu escondido no porão, né? E nesse caso a família tem esse judeu que está escondido no porão. Então imagina a narrativa, né? E aí vai ser isso, né? Depois nós vamos fazer um vídeo específico sobre, né? E aí tem, né, altamente ilustrado, né? Com o judeu que está no porão vai escrevendo, rabiscando o livro Mein Kampf, que é a Minha Luta lá do Adolf, né? Então, o filme, né? Então os 2 livros do mesmo hype, mesma época tem filme também, né? Então eles fizeram também um filme deixa eu ver se eu tenho os dados aqui. Ó, o filme da menina que roubava livros, né? É do Brian Percival, Book Thief, o filme de 2014, né? Então também gerou um hype ali. Eu li o livro em 2010, quando foi lançado, né? Vou reler o livro, né? Pra gente fazer um vídeo. E eu lembro desse filme de 2014 também, né? Cheguei a ver o filme, né? Então, ou seja, 2010, 2014, o assunto era a menina que roubava livros, né? Junto com o menino de pijama. Também é interessante para introduzir as crianças, os jovens, né? Acima de 14 anos, né? No universo que da Anne Frank, né? Também a gente trabalha junto, né? Na exposição da Anne Frank a gente trabalha junto esse assunto da Segunda Guerra, né? Do Shoah, né? Do Holocausto, né? Do genocídio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então é um assunto sério, né?
Assim, não é uma literatura fácil, né? Assim, a linguagem é fácil, mas o assunto, né? Como é que você vai trabalhar com jovem a questão do genocídio, né? Que mais nós temos na nossa lista? Aqui, nossa lista sim, nós temos então os Jogos Vorazes, né? Que eu já mostrei em outros vídeos. Jogos Vorazes, não está mais aqui o livro, mas aqui os Jogos Vorazes gerou depois toda uma trilogia e depois esses livros de distopia juvenil, né? Vocês perceberam que depois dos anos 2000 é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? Então começaram a fazer esses livros de distopia, Divergente, Maze Runner e tal, né? São séries de livros em que os jovens têm que enfrentar um futuro distópico e sobreviver, correr ou morrer, né? Tem que sobreviver a todo custo. Ou seja, então não esperem mais utopias, jovens, agora preparem-se para as distopias, né? E fez o maior sucesso, tem um monte de filme disso, livro disso, ou seja, e sempre geralmente uma personagem feminina destaca, né? Tá, uma heroína da história. Então é interessante, essa Girl Power, né? Esses filmes dos anos 2000 para cá sempre tem a Girl Power. Então os Jogos Vorazes tem isso, a menina toma, né, a moça, né, toma o lugar da irmã e vai enfrentar os Jogos Vorazes, que é, né, quem sobreviver, né? Quem sobreviver. Jogos Vorazes não é Olimpíada não, né? Não é Olimpíada. E aí tem também aqui a Culpa das Estrelas. Culpa das Estrelas de 2012, que também virou filme, né? Aqui o assunto também é seríssimo, né? Que aqui são pacientes terminais com câncer, né? Então o assunto é seríssimo. E ele conseguiu fazer isso de forma assim juvenil, ou seja, é uma literatura para jovem adulto, né? Não é difícil de ler, mas o tema é difícil. Eu achei muito difícil esse tema, né? Vou reler para fazer o vídeo e eu achei assim muito indigesto, né? Um tema muito complicado, mas é interessante para introduzir o assunto, né? Você vai falar sobre paciente terminal, sobre cura do câncer, né? Ou a não cura do câncer também, porque muitos esperam não tem essa cura. E tem que eles tomam uma série de remédios para controlar o câncer, né? Então tudo está aqui, né? Só com uma linguagem mais acessível, linguagem jovem, tem um romance entre jovens, né? Então eu acho que a grande sacada do livro foi isso: é passar um assunto difícil, né? Igual tem aquele livro Extraordinário também, que é um livro sim, com um assunto difícil, e o autor passar de forma que consiga atingir várias, né? Além do jovem adulto, vários adultos se emocionaram, um filme emocionante, né? Então fica a dica. Tem livros dos anos 60 e 70 que voltam pro hype, né? Igual, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o Flores para Algernon. Flores para Algernon, que é lá dos anos 60, né? E que agora em 2018 voltou, né? Fizeram essa edição aqui de 2018. Daniel Keyes, né? E aí lançou de novo a ficção científica, né? De um rapaz que entra na experiência para aumentar o QI, né? E assim, eu não li o livro, né? Tá na minha lista, vamos ler esse livro. E é um livro assim de ficção científica, de drama, né? Interessante, 2018 virou assim, todo mundo tá falando, né? Esse livro dos anos 60, né? Culpa das Estrelas. Aí depois tem, claro, a Biblioteca da Meia-Noite, que é o que eu falei. Veja um vídeo aí, Biblioteca da Meia-Noite, em que eu vou falar justamente do hype do Meia-Noite, né? A Biblioteca da Meia-Noite, que é uma mulher que na Biblioteca da Meia-Noite, entre a vida e a morte, né? Ela acessa as suas várias possibilidades de vida alternada, né? O que ela seria se ela tivesse casado? Como é que ela seria se tivesse uma filha? Como é que ela seria se fosse tivesse uma banda de rock e tal, né? Então é interessante o livro por isso, né? Ou seja, ele vai mostrando as possibilidades da existência à medida que você faz escolhas, né? Você faz escolhas, você tem. Então é um livro de hype. Então é para essa lista dos hype, né? Acho que nós vimos todos aqui. E vamos fazer, né, na medida possível, desses livros de hype. Com certeza eu vou reler alguns aqui para falar dos famosos. Por que esses livros têm esse hype todo, né? Por que são os livros hypados? A começar pelos 100 anos de solidão, que vai ter um vídeo especificamente para a saga dos Buendia lá em Macondo, né? Onde será que fica Macondo, né? Então aguardem, vamos começar lá com o Garcia Marques, certo? Então aguardo sugestões aqui os livros que para você são os hype, que eu esqueci aqui, então coloque aí na lista, ok? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.